Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com muita informação do Mengão para vocês, cara, muita coisa acontecendo, a gente fazendo a nossa apuração, né, junto lá com o pilhado, o Thiago Asmar também ajudando a gente nessa apuração, a gente trazendo aí muita coisa com relação ao Flamengo, até porque, né, saiu informação de divergência entre BAP e comissão técnica, futebol teve nada, a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Sempre tem muita notícia que sai, aí da forma que sai acaba que parece que está tendo briga, crise, e a gente sempre traz para vocês aí todo esse detalhe. Crise tem lá no Palmeiras, né, que o bicho tá pegando, pichação lá no Palmeiras, isso aí sim, isso lá é crise. Agora no Flamengo não, o Flamengo é um debate com relação à correção de rota. Simples assim, tá? Então, a gente chega aqui também agradecendo aí todos os nossos patrocinadores, lembrando que você pode viajar com a Caravana do Haroldo, viajar com o Mengão, tá aí na descrição e no comentário fixado, também chat fixado, contato da Caravana. Vou deixar também na descrição e no comentário fixado o link da loja do Flamengo de Orlando, Nação Rubro-Negra USA, para você garantir, em todos os Estados Unidos e Canadá, garantir o seu produto oficial do Mengão. Chegou Manto Autêntico, chegou, olha aí, ó, chegou manga longa, tá? Eu coloquei o Autêntico por cima da manga longa, porque aí fica lindo, ó, com os pets, tem pets, personalização completa na loja de Orlando. Você pode entrar em contato. Você que está de férias na Flórida, garanta o seu manto agora mesmo, tá? A gente chega aqui também com o oferecimento da Mais Cabelo, sempre, né, avisando que você pode emagrecer com saúde, sem queda capilar, com a Mais Cabelo, o programa mais slim de emagrecimento da Mais Cabelo. Bom dia! Hoje tem Mengão, já trouxemos cedo aí as informações do jogo. Agora a gente chega aqui com informações aqui importantes para vocês com relação à questão de reunião no Ninho do Urubu, né, definição do Flamengo por contratações, por saídas e tudo mais. A gente tem aqui também a questão do Lucas Paquetá, a reunião, né, do que o Flamengo teve, a definição da proposta pelo Lucas Paquetá. Então, a gente apurou tudo isso aqui. O Flamengo realmente já fez a proposta pelo Lucas Paquetá, confirmada por fonte ligada à diretoria, agora confirmada a proposta pelo Lucas Paquetá. E a proposta é de 35 milhões de euros fixo, mais 5 milhões de bônus, metas, como a gente sempre vinha avisando. Teve gente que tentou desmentir a nossa informação, tentou falar valores ainda a mais. A informação que chega é que o valor era esse, que o BAP não deixaria passar dos 40 milhões de euros nessa proposta. É óbvio que o West Ham sabe do interesse do Paquetá de deixar o clube, vai tentar também bater o pé, né, com relação a quando vai liberar, né, quanto também, mas o Flamengo já deixou claro que a proposta é de 40 milhões no máximo de euros. Né? O BAP tinha avisado que era isso. Teve essa reunião ontem no Ninho do Urubu para definir toda essa questão de Paquetá, de saídas e de outras contratações, inclusive tem jogador do Botafogo na mira, que a gente vai falar aqui, e aí o Flamengo acabou na reunião decidindo que ia ia enviar essa proposta oficial nos valores que foram enviados ontem. Já era tarde na Europa, né, o fuso diferente, e hoje a direção lá do West Ham recebendo a proposta do Flamengo, e agora o Flamengo aguardando a resposta do West Ham com relação à venda do Lucas Paquetá. É uma situação aí que é unanimidade, tá? E a reunião ontem que aconteceu no Ninho do Urubu teve pontos de divergência e pontos de concordância, então não tem nada assim absurdo, né, para a gente falar. O que o Globo Esporte trouxe é que a antecipação do retorno do time principal carioca, decidida por BAP, gerou divisão interna e causou incômodo na comissão técnica e no departamento médico, que defendiam manter os jovens e controlar a carga dos atletas. Não procede, tá? Não houve nada disso. O que foi falado pelo BAP foi toda uma questão de planejamento. Por exemplo, ele deixa sempre as decisões com a comissão técnica, com o departamento de futebol. Por quê? Ele mesmo já falou isso, o BAP, que ele não se mete nas decisões para ele poder justamente cobrar quando tiver que cobrar.
E foi uma decisão aonde não pensaram no insucesso, onde não se planejaram para um insucesso, tá? Isso é informação interna. Não se planejaram para um insucesso e o clube, né, entende que tem patrocinador que não aceitaria ver o Flamengo numa segunda divisão, disputando um quadrangular onde você chega a 6 jogos e aí você tem 2 jogos a mais do que teria na temporada. Você ganha 2 jogos a mais na temporada, uma loucura, né? Mais do que você teria se classificasse. Os pontos que foram levantados, ter 2 jogos a mais na temporada, questão de patrocinador também, que paga caro para ter o Flamengo jogando primeira divisão, um elenco fortíssimo, né? Não pode disputar um quadrangular para ser rebaixado. Então, a gente tem a questão aí do Flamengo, sabendo que teria jogos a mais e que o planejamento tinha que contar com insucesso também. Se você tem o planejamento já contando com insucesso de já fazer determinada coisa se aquilo acontecesse, né, não chegaria nesse ponto que chegou. É isso. Não tem clima ruim nenhum, tá? A informação que eu tenho, não tem clima ruim nenhum. Tá? A situação está acontecendo, está se transcorrendo, e você tem ali uma reunião para definir o futuro. Inclusive, a mesma informação nossa, né, o Thiago Asmar fez a collab com a gente aqui ainda agora, logo após a gente também soltar essa informação, olha só. Não é verdadeira a notícia dada hoje pelo GE.com, dizendo que o BAP, o presidente do Flamengo... Mais uma que o GE solta, que coloca Flamengo, BAP, Boto, Felipe entre a cruz e a espada, né? Eu já falei para vocês que tudo é feito com um consenso, uma decisão em conjunto, tá? Uma decisão em conjunto. E existe tem divergência na direção, óbvio. Um pensa que não pode ter 2 jogos a mais, os outros não tinham planejado um insucesso. Aí você... Não, beleza, vamos corrigir a rota. Aonde que isso é clima ruim? Clima ruim é o que uma matéria dessa faz, de criar crise num dia de jogo de clássico contra o Vasco. Teria decidido sozinho colocar o elenco principal para jogar contra o Vasco e que teria, inclusive, incomodado o departamento de futebol do Flamengo, tá? Eu, quando soube disso, falei com pessoas muito fortes dentro do Flamengo que me desmentiram completamente isso e falaram, inclusive, que o BAP ficou surpreso com o conteúdo dessa reportagem. E que o discurso do BAP, eu até anotei aqui o que me falaram, ele seria o seguinte: não faria sentido isso. Eu jamais diria para um técnico quem ele deve escalar. Nunca fiz e não farei. Esse não é o meu papel. Foi isso que 2 pessoas fortíssimas no Flamengo me passaram, que o BAP conversou, né, com as pessoas de dentro do clube quando teve acesso a isso aí. Ou seja, é uma informação que coloca o presidente do Flamengo numa situação delicada. Não coloca porque não aconteceu. Parece que ele é um cara autoritário, que ele não... Não, mas a torcida tá com ele. De futebol, que ele passa por cima, e não. E com as 2 pessoas que eu falei, que tem muita proximidade... Eu também falei com 2. O discurso dele é esse. Que ele nunca interferiu em escalação de treinador, que nunca vai fazer porque não é o papel dele. E outra coisa, a postura do BAP deixou isso muito claro. O BAP mal pisa no CT. O BAP não gosta de interferir. Por que, Thiago? Eu te falei. Porque ele deixa eles resolverem as coisas para depois tomar uma decisão. Para ele ter. Por que ele não gosta de se meter? Porque se eles erram, ele pode depois cobrar. E ele fala isso em entrevistas. E uma matéria como essa acaba que gera essa crise num dia de jogo. Mas vamos lá, continua. No futebol, ele deixa com o Boto e com o Felipe Luiz. E aí, como eu apuro, como eu corro atrás, eu estou trazendo aqui a informação que é totalmente contrária, que a decisão não partiu do BAP, mas que, claro, que ele assume a responsabilidade, né, institucional, que aí sim isso aí, é o clube. É o papel do presidente. Essa é a notícia que eu tenho. Tá? E aí é o que eu falo, se cair, é o Flamengo. Se cair para a segunda divisão do Carioca, é o Flamengo, é a camisa do Flamengo. E você pode ter certeza que a camisa do Flamengo tem os patrocinadores que tem, né? Inclusive falei para vocês que eu tô com a camisa manga longa por baixo da Authentic. E ó, esse patrocinador aqui, que é o mais caro do país, é o que paga mais no Brasil,
na América, ele não quer o Flamengo na segunda divisão, não, gente. Ah, mas é do Carioca, não importa. Ah, botou o Sub-20. É a camisa do Flamengo. Vocês acham que o cara que paga o maior patrocínio do Brasil, da América, vai aceitar um clube que ele patrocina na Série B? Não. Então é correção de rota. E não tem essa de crise, de briga, de guerra, de vaidade, de clima ruim. Não, não. O BAP quis contratar o Felipe Luiz, quis renovar com ele, ficou numa loucura para conseguir renovar com o Felipe Luiz, porque insistiu. Por que ia ter... Gente, é inacreditável. É inacreditável. Bem, vamos aqui pegar aqui os comentários dos torcedores. Olha só, o Alexandre Sampaflá, perfeito, tá? O Dami da mídia oficial, F7 da mídia oficial, presidente fez o certo. Aí torcedor aqui, aí Papa, o que você queria, o Bruno Cortes. Tava ansioso para ver o time titular jogar, não era o que eu queria não, eu não quero ver o Flamengo em situação ruim. O Ramon Leite, joga esses 2 jogos, ganha e depois bota o time sub-20 contra o Sampaio Corrêa. Também, é possível, tá? Garante, né, a vaga e faz isso. O Givaldo Andrade, foi decidido certo. O Jairton Amorim, Papa, como é que é? Rapaz, eu não tenho paciência para torcedor dizendo... Eu de verdade, vou nem ler. Vou nem ler porque o cara achar que a gente está fazendo... A maioria está a favor da decisão, tá? Mas tem um ou outro que acha que eu tô errado. Eu tô errado de apoiar isso. Tem que deixar o Flamengo rebaixar. Tá brincando. E aí o patrocinador vai falar o quê? Né? E os outros antes vão falar o quê? Né? É o Flamengo rebaixado. Né? O Flamengo nunca foi e não será. Olha só, o pessoal reclamando da base, é complicado. Se o BAP decidiu ou não tem nada demais. Ele é o presidente do clube, quem manda e desmanda. Funcionários têm que obedecer o patrão. O Valdinei falando aí. E outra coisa, hein? O único que tá lá, que tem garantia que completa mais 2 anos, que fica 3 anos no clube, é o BAP. Pode reclamar, pode ser o que for. Mas é o BAP que tá lá porque os sócios votaram. Então é ele que tá lá, meu amigo. É ele que tá lá. Os outros podem sair antes. A gente não sabe o que pode acontecer, mas o BAP fica. Né? Pelo menos se tudo correr normal, um presidente ele fica. Tá? Então, torcedor falando, claro, pô, a camisa do Flamengo, o flachoneiro, exatamente, os técnicos, o presidente, passa, o Flamengo continua. Mas nesse cenário aí, o presidente ainda fica um pouco mais, né? Galera, sem drama, rapaziada, é isso aí, cara. Mas a galera em peso aí, apoiando a decisão do Flamengo em colocar o profissional hoje contra o Vasco. E tá certo, é isso aí. Tinha que ter colocado mesmo, tá? Então, pra gente fechar aqui, a notícia aqui importante, segundo a jornalista Raíza Simplício, tá? O Flamengo demonstrou interesse na contratação de Danilo do Botafogo. Olha aí, ó. Danilo do Botafogo, tá? Possibilidade de contratação do Flamengo, debandada geral no Botafogo, crise no Botafogo, né? Situação do Textor já afetou inclusive o clube da Bélgica também. O Textor tá com problema lá na Bélgica também. Tá com transfer ban na Bélgica também, o Textor. Então a situação tá cada vez pior pro Textor e pro Botafogo. Mas pode a qualquer momento aí cair o transfer ban? Hoje, daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 3 horas, pode, mas já tá manchado, tá? E um monte de jogador saindo, jogador que é apresentado, mas não consegue assinar contrato porque tá com transfer ban, né? Então, a Raíza trouxe que o Flamengo demonstrou interesse na contratação do Danilo do Botafogo. O Flamengo acompanha a situação do meio-campista do time alvinegro e avalia fazer uma oferta, tá certo? Então, notícia aí importante com relação ao mercado da bola. Na reunião de ontem, só pra gente fechar aqui, a reunião de ontem no Ninho do Urubu foi basicamente, não foi para fazer o negócio da decisão só de quem ia jogar contra o Vasco. A reunião de ontem no Ninho do Urubu foi principalmente contratação, para definir saída de Michael, saída de alguns outros jogadores, contratações, né? Avaliar essa situação aí do Danilo, avaliar outras possíveis contratações e ainda por cima definir a proposta pelo Lucas Paquetá, que foi pro West Ham hoje, e eles receberam ontem, né? E eles receberam hoje por causa de questão de fuso horário. Então, essa foi basicamente a intenção principal da reunião e, óbvio, teve a questão do Carioca também, mas nada de crise, nada de clima ruim, como foi falado aí, é uma situação aí diferente. Só para trazer aqui para vocês a provável escalação do Flamengo hoje, tá? Segundo aí os principais veículos do Brasil, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e
Ayrton Lucas ou Alexandro, tá? Estão colocando Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. Eu acho que vem... Olha só, tá? Não vou cravar aqui não. Mas para mim, tá? Pulgar, Everton Araújo, Luiz Araújo no lugar do Arrascaeta ou Carrascal. E aí o Luiz Araújo numa ponta, Samuel Lino na outra e o Pedro ou Bruno Henrique no ataque. O Flamengo vai utilizar, óbvio, a sua cavalaria, mas não acredito que comece já com o Arrascaeta e com o Jorginho não, viu, gente? Não acredito não. Vamos ver como é que vai ser. Tem um elenco ali, né, de alguns jogadores que atuaram menos em 2025 que podem ser utilizados como titulares hoje. A gente só vai saber uma hora antes do jogo, quando soltar a escalação. É isso, eu convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.